Muito bem, muito bom dia, não, muito boa noite, gente, boa noite. Nós temos a live também do dia também, né? Mas hoje é boa noite, muito boa noite. Que a graça e a paz de Cristo seja com seu espírito, alma e corpo. E mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento de partilha, de partilhar esse momento de bênção, de graça. Enquanto o mundo corre, enquanto o mundo, a vida não para, como diz a canção do Lenine, nós temos este sábado à noite, como chamamos sábado sincero, o sábado sincero. Há alguns sábados eu tenho falado muito, eu tenho feito uma explanação em cima da carta de Tiago, né? Essa carta é uma carta apostólica, bíblica, né? Está na Bíblia. E essa carta, ela tem falado coisas de suma importância dessa carta, sobre a questão que eu quero hoje estar falando, confissões. Né? Me lembrei de uma obra de Agostinho, né? Essa obra ela é chamada de Confissões. Mas hoje eu quero falar das confissões que estão escritas lá na carta de Tiago, porque chega o momento dessa carta que Tiago ele vai dizer assim, confessai, oi Zeni, boa noite minha amiga, passando aqui no sábado sincero hoje, gratidão. Pois então, essa carta, ela fala sobre confissões, né? E o momento que ela fala sobre confissões é muito interessante esse momento. Porque ele diz assim, confessem, é como se ele falasse conversem uns com os outros, uns aos outros. E nesse ambiente de conversa, vocês vão conversar e confessar. Agora, confessar o quê? Aí ele fala lá, confessar vossas fragilidades, confessar o que precisa ser confessado. Né? Às vezes nós passamos a vida inteira escondendo, reprimindo algo que nós precisamos conversar, algo que nós precisamos expressar. E nada melhor do que um ambiente de diálogo, um ambiente de conversa, de palavra, para que a gente possa se expressar. Né? Nada melhor do que isso. É aquele ambiente que eu gosto de chamar de espaço de amor, né? Um ambiente terapêutico. Quando você permite que esse espaço aconteça, então acontece um fluir, gente. Acontece um fluir, né? Acontece um fluir, boa noite. Acontece o fluir, maravilhoso. Então é de suma importância a gente não passar pela vida, à medida que os anos correm, né? E a gente nós vamos aperfeiçoando os anos na nossa idade, sem vivenciar esse espaço, né? Esse espaço aonde nós mesmos colocamos ali como aprendizes. Às vezes vamos ser mestres, às vezes vamos ser alunos, né? E o importante, acima de tudo, sabe o que é? O cuidado com a nossa saúde emocional. Como dizem, né? O autocuidado, mas é o cuidado emocional, o cuidado mental. Porque nós não somos só um pedaço de carne, nós temos uma alma, nós temos as nossas emoções centradas aqui em nós, que o corpo sente quando algo não vai bem em nossos sentimentos, em nossa mente, né? Algo não vai bem. Por isso, é interessante, gente, como esse espaço de amor é terapêutico, ele é sanador, ele sana, ele restaura as dores,
É muito importante, e é como se existisse uma oposição a isso, que tira você, que tira a pessoa, que rouba da pessoa o privilégio de ter a oportunidade de ter esse ambiente terapêutico, esse ambiente de conversa, esse ambiente de diálogo. E eu chamo ele de espaço de amor, por quê? Porque nesse ambiente, diferente de muitos ambientes aí que conhecemos, é um ambiente propício, é um ambiente apropriado para você ser você, sem usar máscaras, sem usar armaduras. Você pode se expressar sendo quem você é. Você pode simplesmente ser você, você mesma. Por isso que é um espaço de amor. Só num espaço de amor nós podemos sermos nós mesmos. Só no espaço de amor. Porque é um lugar que você não vai passar por um tribunal, né, uma inquisição. Você não vai passar por isso. Mas é um lugar que o diálogo sincero, a conversa autêntica, ela não é para promover uma fogueira. Não é para isso. A não ser a fogueira do espírito, né? Mas a fogueira tem que ser a fogueira santa, né? E a fogueira santa é a fogueira do amor. E esse amor, a oferta, o sacrifício do amor, ele acontece em uma conversa sincera. E hoje, gente, parece que está em falta conversas sinceras. Está em falta, né? Estamos aqui tentando ver se a gente consegue ser a exceção disso, né? Nesse sábado sincero, né? Então, vamos lá dar uma olhada aqui na carta de Tiago. Olha lá, vamos lá, vamos ver aqui. Tiago. Tiago diz: confessai vossas culpas uns aos outros, né? Olha aí, Tiago 5. Tiago 5, 16 e 17, ele fala. Tá, ele diz assim, ó. Olha o que ele diz aqui. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha aí. O intuito dessa conversa, dessa confissão, não é condenar você, não é te humilhar, não é te envergonhar, não é passar seus erros na sua cara, não é nada disso. Não é te excluir, não é te exilar, pelo contrário. Esse ambiente de confissão é porque Tiago ele entendeu algo. Ele percebeu que muitas pessoas estavam enfermas psicologicamente. Já não bastasse a perseguição contra a igreja, havia a perseguição aqui, ó, aqui dentro, psicológico. Então Tiago, para aliviar, amenizar isso, ele disse: olha, vocês quando tiverem com alguma questão, conversem uns com os outros. Conversem uns com os outros. Você vê que aqui ele não qualificou alguém especial, que você só pode ir até aquela pessoa. Não, ele disse era uns para com os outros, uns e outros. Tem até acho que é uma música, né, chamada Uns e Outros, é uma banda chamada Uns e Outros. Era uns com os outros, no caso aqui. E ele diz assim que essa atitude vai gerar o quê? Vai gerar saúde. Vai gerar saúde em vocês. Vai gerar cura. Isso sim é viver um momento sarado na sua vida, um tempo sarado. É quando você está num ambiente onde pode haver diálogo sem ter condenação. Diálogos flexíveis. Diálogos abertos. Sem condenação. Sem condenação. Mas um diálogo acolhedor. E o que esse ambiente de conversa visa? Qual é a visão e qual é o objetivo dessas conversas? É a condenação? Não. É a cura. É a cura. É fazer aquilo que as prisões, infelizmente, não têm feito, né? Não têm gerado. É fazer aquilo que o exílio às vezes não faz. É fazer aquilo que a exclusão
que excluir não faz. A confissão aqui não é para julgar o outro e condenar o outro. A confissão aqui é para amar o outro. É porque às vezes é importante você ser escutado por alguém. Alguém te ouvir com ouvidos espirituais. E à medida que você confessa, que você conta, que você assume, você começa a se fazer, sabe? Você começa a se fazer cura para suas emoções. Aquela condenação, aquele julgamento vai sendo expulso, vai sendo liberado, vai largando a sua mente, vai saindo e você vai experimentando uma absorção, sendo absorvido. Você vai obtendo aquela, sabe, aquilo que absorve a sua alma da culpa. É tanto que ele diz, ele diz assim, orai uns pelos outros para que sareis. E ele fala assim, confessai vossas culpas. O que é culpa aqui? O que for. O que você sentir de conversar, conversa. Libera. Mas onde eu tenho que conversar? Nesse lugar, nesse ambiente, nesse espaço de amor. Onde é esse lugar? Onde tem pessoas perfeitas? Não. Onde tem pessoas puritanas? Não. Onde tem pessoas que não têm falha? Não, jamais. Esse lugar tem que ser um lugar onde as pessoas lá não são perfeitas. Até porque aqui diz que é confessai uns aos outros. Ou seja, é um culpado confessando para o outro culpado também. Aqui não está falando para você confessar para alguém que você olha assim e diz assim, essa pessoa ela não é culpada de nada. Ela não tem culpa de nada. Ela é impecável. Não é para essa pessoa que você tem que confessar. Esse é o problema da gente. A gente quer confessar para alguém que a gente acha que essa pessoa não tem culpa. Não tem nenhuma culpa. Sabe por que esse é o problema? Porque aí quando você confessa para uma pessoa que ela não tem culpa de nada, você corre o risco de ser julgado por ela. Condenado por ela. Essa é a questão. Por isso que ele disse aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros. A maneira, diz a história que um dia pegaram um grupo de pessoas culpadas. Uma fez uma coisa, outro fez outra, o outro traiu o marido, o outro desonrou os pais, o outro tinha mágoa do irmão. Botaram esse grupo todinho de pessoas cheias de culpas. Um reality show, né, dentro de uma casa, dentro de uma fazenda. E aí, eles ficaram lá algumas semanas e não tinha muito o que fazer ali, começaram a conversar. Ficavam conversando. Primeiro dia, só se elogiaram, se admiraram, olhavam um para a aparência do outro, elogiavam a estética. Mas depois de uma semana, a coisa estreitou. E eles começaram a conversar sobre as sombras deles. Foram se aprofundando. À medida que você se aprofunda, é que nem eu vi a história de um mergulhador que fazia mergulho no oceano. E ele disse assim, olha, quando eu estou mergulhando aqui no raso, na superfície, né, os raios solares durante o dia ainda me alcançam, assim, e clareia um pouco aqui, né, os fachos de raios solar iluminam um pouco aqui a superfície das águas do oceano. Dá para me ver, eu boto o óculos aqui, meu óculos, né, de mergulho, dá para ver. Mas à medida que eu vou mergulhando numa parte mais profunda das águas do oceano, eu vou mergulhando mais profundo, e chega um momento, amigo, que nem parece que é dia, nem parece que tem sol lá fora, porque os raios do sol não chegam mais, não me alcançam quando eu estou muito fundo. Então, o que ele disse? À medida que eu me aprofundo nas águas, mais breu vai ficando, mais escuro fica, mais tenebroso fica, ao ponto de um momento, se eu não tiver uma luz, uma lanterna para acender aqui, eu não consigo enxergar nada. Eu não vejo nada. E acolá passa alguma coisa perto de mim, mas porque está tudo escuro. Por quê? Porque eu me aprofundei.
À medida que você se aprofunda numa relação com alguém, numa conexão, você vai saber mais coisas. É esse um erro, sabe? Um pecado capital nosso. A gente vê a pessoa na primeira noite, primeiro encontro, já quer saber de tudo da pessoa, quer saber as profundezas. Não. Isso é uma coisa que precisa de um processo a longo prazo. Ou seja, para saber mais sobre ele, sobre ela, essa relação tem que durar. Tem que ser uma relação duradoura. Senão não vai dar para se aprofundar, né? Tem que durar um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Já que hoje as relações não são feitas para durar, né? Mas deixa durar pelo menos só um pouquinho. Só um pouquinho. E Tiago, aqui nessa carta, ele fala de relações profundas. Porém, não perfeitas, entendeu? Você pode anotar essa frase hoje, viu? Essa frase é minha. Relações profundas, não perfeitas. A minha relação com vocês aqui, eu sei que ela não é perfeita. E se é perfeita, sabe por que que é? Porque é profunda. Mas para aqueles que dizem que não é perfeita, eu não vou discordar dessa pessoa. Porém, apesar de não discordar, eu não posso também me omitir, negar a profundidade das conexões a qual eu tenho me permitido me aprofundar. Aí alguém pode falar, mas e o que adianta ser profunda? Adianta, aliás, a profundeza é o essencial aqui para o diagnóstico, para você ter um diagnóstico certeiro, né? É necessário se aprofundar. Por quê? Porque na superfície, ou seja, nas aparências da relação, a gente não pode ter um diagnóstico correto. Você pode dizer que é joio e é trigo. Você pode dizer que é trigo e é joio, porque se parecem um com o outro. Não dá para ficar julgando pelas aparências. Mas se eu quero conhecer um homem, uma mulher, alguém, além das aparências, até um Deus além das aparências, porque hoje as religiões, elas são as aparências, né, sobre Deus. Agora, conhecer um Deus além das aparências, você tem que ir além da religião. Ou seja, você tem que ir além da estética divina. A estética divina hoje são as religiões, as cátedras, né? Os templos. As religiões são a estética, é o eidos, né? Segundo a cultura, segundo a tradição dos homens. Agora, conhecer o divino, você vai ter que mergulhar no oceano do Espírito, tem que ir nas profundezas. E essa é a questão, porque à medida que você se aprofunda, começa a bater um pouco de medo. Por quê? Porque chega um momento que não tem luz, que você não vê nada. Quando você está na imersão do Espírito, você não vê nada. Por isso que nessa hora é necessário o quê? Fé. Fé. Aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé se torna necessário para você continuar nesse mergulho do Espírito. A fé se torna necessária. Sem fé, vai ser impossível você manter uma vida espiritual. Tem uma coisa que nosso irmão apóstolo Tiago ele fala aqui, nessa questão das confissões. Ele diz uma coisa, gente, interessante aqui. Porque o que me faz pensar que essas confissões aqui, elas têm a ver com questões de falhas, principalmente questões assim, sabe, gente, de sentimentos que às vezes não são saudáveis nem para nós e nem para o nosso próximo. Mas que a gente às vezes carrega isso, por isso que tem que ter tanto trabalho de terapia, né, de psicoterapia. Mas ele vai dizer uma coisa que me fez refletir aqui. No capítulo 4,
ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim. Olha o que ele diz aqui, ó, capítulo 4, versículo 9. Ele diz assim: senti as vossas misérias. Olha o que ele vai falar. Senti. Sinta as vossas misérias. Aí ele diz assim: e lamentai. Lamentai. E chorai. Olha o que ele está convidando aí: chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E para que isso, né? Para que tudo isso? Para que essa calamidade, Tiago? Olha o convite do apóstolo Tiago, gente. Vamos para um luto. O povo hoje te convidando para ir para uma festa nesse sábado sincero, né? Vamos para uma festa ali, vamos para uma ilusão. Aí o Tiago aqui no sábado sincero te convida para ir para um luto, né? E que luto é esse? Não é um luto coletivo, é um luto pessoal, é um luto individual. É um luto no seu momento devocional. Ele diz: senti as vossas misérias, a sua própria miséria. Às vezes nós estamos aqui falando das misérias dos outros, da miséria na política, da miséria no país, da miséria na religião, da miséria do vizinho, da miséria do Beltrano, da miséria da fulana, e a gente não está falando da nossa própria miséria. E ele fala aí que não é nem para falar, ele diz assim, para sentir. Por isso que eu digo que Tiago convida a gente para um ambiente terapêutico, gente. Um espaço terapêutico. Quando ele fala, confessai vossas culpas, né? Aí aqui lá ele fala confessai as culpas, que é o capítulo 5. Mas antes de confessar as culpas, ele diz, você tem que sentir. Senão você não vai conseguir. Primeiro sinta o quê? As vossas misérias. Aí ele diz, lamentai, chorai, quer dizer, ele aprofunda, ele fala, olha, isso aqui não é brincadeira não, isso aqui não é um teatro não. Não é você ficar ali descascando cebola para dizer que tá chorando não. É sentir, é com o coração, sentir. Aí ele fala, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí ele diz, sabe o que depois? Ele fala assim, humilhai-vos perante o Senhor. Perante o Senhor, ou seja, Deus. Existem momentos de orações que vai acontecer isso aqui. Humilhai-vos perante Deus. Não perante os homens, não é perante os homens, não é perante Deus. Perante o Senhor. Aí ele fala, e ele vos exaltará. E ele vos exaltará. Eu quero ser exaltado. Eu quero muito ser exaltado. Eu quero ser abençoado. Então, gente, o caminho é o Senhor. O caminho está na presença de Deus. E ele disse, humilhai-vos, senti as vossas misérias. Converte-se o vosso riso em pranto. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele diz outra coisa interessante. Ele diz uma coisa muito interessante aqui. Ele fala assim, no versículo de número 6, ele fala assim, antes ele dar maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha aí, graça, eu quero graça. Eu sou salvo pela graça, eu sou perdoado pela graça. Deus dá graça, mas Ele dá graça aos humildes, não é ao orgulhoso, é aos humildes. A graça, se você tem graça, você é uma pessoa humilde. Quando tem aquela expressão bíblica que fala assim, boa noite, aliás, tem aquela expressão bíblica que fala assim, Maria cheia de graça, né? Fala assim, Maria cheia de graça. Inclusive a oração da Ave Maria, né? Tem esse momento que fala Ave Maria, cheia de graça, né? Se ela é cheia de graça, ela é uma mulher humilde.
Ela é humilde, porque aquele que é cheio de graça, aquele que é agraciado, agraciada, são humanos mais humildes. Eles são mais humildes. E aqui, por quê? Porque diz que Deus é que tem a graça, gente. E quem ele vai favorecer, quem ele vai agraciar, essas pessoas, elas serão pessoas humildes, porque aqui em Tiago diz que ele dá a maior graça. Ele dá a maior graça. E olha o que está escrito aí nessa tradução, né? Que a graça é maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha aí. Deu graça para Maria, ela era o quê? Humilde. Deu graça para muita gente na Bíblia, né? Ele deu graça para muitas pessoas. Deu graça para vocês. Aleluia. Deu graça para mim. Oh, glória a Deus. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não sou tão humilde não. Não, irmãos, pelo menos pela graça nós somos humildes, né? Porque senão a gente não tem essa graça. Ele diz que ele dá graça aqui aos humildes. E aí o que fala mais aqui? Ele dá graça aos humildes. Aí é quando ele fala aqui, né? Ele fala aqui, versículo 8, olha a terapia acontecendo aqui no versículo 8, ele fala, chegai-vos a Deus, chegai-vos, se acheguem a Deus, e Deus se chegará a vocês, e Deus chegará a vocês. Eu me chego a Deus, hoje, Senhor, eu estou aqui me chegando a Ti com meus irmãos nesse sábado sincero, e eu sei que o Senhor não está longe de nós. O Senhor não está longe que não possa ser alcançado. O Senhor não está com a mão encolhida que não possa estender para nos abençoar. E é a destra das tuas mãos que nos sustenta e que nos levanta e que nos sustenta quando caímos. O Senhor nos levanta. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes. O Senhor levantará. Cairá 8 vezes e o Senhor levantará. O Senhor levanta o Senhor. A Bíblia diz que os passos de um bom homem é firmado pelo Senhor, e ainda que caia, o Senhor o levantará, o Senhor o erguerá. Mas como isso acontece? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E o Senhor está aqui, o Senhor se chegou a nós. Por quê? Porque nós também nos chegamos a Ele, nós não estamos nos chegando, Senhor, nós nos chegamos a Ti, e não é com perfeição não, nessa noite, hoje é sábado sincero, nós chegamos a Ti com o coração quebrantado, nós chegamos a Ti com nossas vergonhas, com nosso opróbrio, com nosso vitupério, mas nós temos um vitupério maior que é o de Cristo, e nós nos ligamos no Teu manto, no manto do sangue do Cordeiro, que nos purifica, e ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornam mais alvo que a neve em Jesus Cristo nosso Senhor. Pois já nenhuma condenação há, nenhuma culpa há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os quais lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Esse sangue tem poder, gente. E ele está nos purificando. Então, chegai-vos a Deus. Não aceito hoje, nesse sábado sincero, você ir para sua cama, para o seu leito, sabe, com a sua família, você deitar ali, pegar no sono daqui a pouco, debaixo de culpa, de condenação. Não. Nós vamos dormir hoje o sono dos justos. Nós vamos declarar aquela palavra: em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque tu me sustenta e me faz repousar em segurança, diz o Senhor. Oh, aleluia! O Senhor nos sustenta, gente. É uma noite de unção para nossas vidas. É uma noite de recompensa, é uma noite de galardão. E o galardão que você recebe nessa noite não vem de homens, vem da parte de Deus. Não vem de grandes homens, mas vem de homens como você, que muitas vezes está se arrastando, às vezes está andando debaixo de culpa, às vezes andando debaixo de falha, mas não se desviou da lei do Senhor, se lembrou da sua misericórdia, e o Senhor não esquece da misericórdia dele para com a minha alma, para com a sua alma. O salmista disse que a misericórdia de Deus não é como a dos homens. A misericórdia de Deus é infinita. Jeremias Lamentações disse que elas se fazem nova cada manhã. Se isso é verdade, então hoje a misericórdia se renovou para mim e para você. Apocalipse 22:14 está escrito: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! É uma noite de muita unção para nós. É uma noite, querido, de recepção celestial em nossa alma. E isso sana todas essas patologias, todas essas questões psíquicas,
essas questões psicossomáticas, tudo isso vai sendo sanado, vai sendo transformado pelo amor gracioso que há no sangue de Jesus em nossas vidas. E o Espírito Santo está aí na sua casa, está aqui, está nessa live interagindo aqui com a gente, nos ligando, nos conectando com todas as juntas e ligaduras, como membros do mesmo corpo, o qual cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde somos batizados, aonde somos imersos em uma só fé, em um só Deus, em um só Senhor, em um só Espírito. Membros do corpo. E esse corpo é a igreja do Senhor. Uns são partes da mão, outras partes do pé, outros são membros internos que não são vistos, mas têm a sua importância, todos têm a sua importância, todos. E o mais importante é que o cabeça é Cristo. O cabeça desse corpo não é homem, o cabeça desse corpo não são homens, o cabeça é Cristo, o leão da tribo de Judá. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Aleluia! Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Aleluia! Meus dons preciosos são para te adorar. Há uma graça nessa noite em nossa casa, em nossa vida, em nossos pensamentos, sendo sanado aqui. Deus sanando nosso pensamento, nos aliviando de todo o peso do passado, de toda a culpa. Não há mais condenação, de todo o estresse, de toda a ansiedade, de toda a patologia. Em nome de Jesus, batendo em retirada. Oh, aleluia, Senhor, obrigado por essa unção, por esse presente nessa noite de graça. E quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Beba de graça, essa água nos tira toda a culpa, toda a condenação, toda a doença, toda a depressão, toda a angústia sai em o nome do Senhor Jesus. Fique leve na presença de Deus, até a depressão salta de alegria. Na presença de Deus, até a tristeza pula de alegria. E nós estamos na presença, não é dos homens, não é de um sumo sacerdote Mó, não é do sacerdote Caifás. Não, nós estamos na presença do leão da tribo de Judá, o Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Advogado fiel, aleluia. Bênção. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Dá maior graça aos humildes. Eu não quero resistir à tua graça, não quero resistir ao teu amor nessa noite. Essa noite é uma noite de absolvição, é uma noite de liberação. O advogado fiel está intercedendo por nós. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus te chamou segundo o propósito dele. O propósito não é dos homens. O propósito não é dos homens, o propósito é de Deus para nossas vidas. E por mais que passe pelo fogo, que passe pelas águas, que passe pelos vales, esse propósito não vai ser frustrado, diz o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, ele nasceu para ser rei e dar testemunho da verdade. Amém. Oh, aleluias. Irmãos, e nesse capítulo 4 de Tiago, depois que ele fala para sentir as misérias, para se humilhar, e Deus vai exaltar, para você ver como esse ambiente aqui é terapêutico, irmãos. É só você ler o capítulo 11. Ele não está falando, ele não está incentivando você a conversar tuas falhas para alguém, para essa pessoa te julgar, te condenar, sabia? Porque olha o que ele diz aqui no versículo 11, ele fala: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Olha, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão,
fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Aí ele lembra, há um só legislador que pode salvar e destruir. Só tem um que pode salvar e destruir. Lembra daquela mulher que foi pega no flagrante adultério? Jesus disse para ela assim: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela disse: não, Senhor. E Jesus disse o que para ela? Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. A Bíblia diz aqui que só tem um legislador que pode salvar e destruir. Só tem um que pode salvar e destruir. Mas sabe o que ele faz? Ele salva. No Evangelho de João, ele diz assim: não penseis que eu vim para condenar as almas, para condenar os homens. Eu não vim para condenar, eu não vim para julgá-los e condená-los, eu vim para salvar. Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar e dar minha vida em resgate de muitos deles. Aleluia. Eu vim para isso. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Salvar. Eu vim para salvar. Aí ele pergunta: tu, porém, quem és que julgas o outro? Quem é você para julgar os outros, né? Tiago está perguntando. Quem é você para julgar os outros? Então, gente, que fique claro no contexto da carta de Tiago, que quando Tiago diz: confessai uns aos outros vossas culpas, senti vossas misérias. Tiago não está falando isso para você falar isso para alguém e esse alguém ficar te condenando, porque escutou a tua vulneração, porque viu você desnudando a sua alma, seu estado psicológico. Por isso tem pessoas que falam assim: eu só conto meus defeitos se for numa terapia. Eu só conto meus defeitos só numa terapia. Porque eu não vou contar para qualquer pessoa. Pois é, e aí é que tá. O espaço de amor, que é um espaço de irmãos, a comuna, a família de Deus na terra, eles não são qualquer pessoas. Pelo menos não era para ser. Eles são pessoas lavadas e remidas pelo sangue, que carregam a marca de Jesus, a marca da promessa, a marca do sangue do Cordeiro na vida deles. Eles não são qualquer pessoa. São os filhos de Deus na terra, são seus irmãos, são irmãos. Tem o Espírito Santo. Eu sei que não é fácil achar essas pessoas que eu estou falando aqui. Mas elas estão aqui na terra ainda. Elas estão, assim como o Espírito Santo ele está aqui, elas estão aqui. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, elas também estarão aqui. Inclusive é esse Espírito que detém a força que um dia vai se manifestar e se levantar contra tudo que se chama Deus. Mas por enquanto essa força ainda detém, que é o Espírito Santo e a igreja aqui na terra. Esses irmãos, que não são qualquer pessoa. Então quando você faz parte desta família, desses irmãos, você vai ver que o Espírito Santo vai te encaminhar. Não é que você tem que falar para todos os irmãos, não é todos. Mas no meio daquele, vamos colocar aqui um grupo de 12 pessoas. Num grupo de 12 pessoas, né, um G12, vamos falar assim, né, que é o grupo de 12. Entre esse G12, esse grupo de 12, pelo menos 3 pessoas lá vai ser mais chegada a você. Todo mundo tem suas 3 pessoas mais chegadas. Quem são essas 3? Pedro, Tiago e João. Pronto. Todo grupo de 12 você vai ter 3 pessoas mais chegadas de você. Pedro, Tiago e João. E desses 3, vai ter um que é mais chegado ainda dos 3. No caso é o João. Né? Pronto. Todos nós vamos ter um João na nossa jornada. Todos nós vamos ter um João na nossa jornada. Então, tem coisas que você vai contar para o Pedro. Né? Dá para o Pedro ouvir. Mas tem coisas que você vai contar para o João. Aliás, o João, ele é tão íntimo que você não precisa nem contar. Na hora que ele olha para você, ele já sente como é que você está. João é assim. João, basta ele olhar para você, ele vem cá. O João é aquele amigo que ele não pergunta se está tudo bem com você. Ele não pergunta.
Porque ele assim, ele é um com você. Então ele sente como você está. Ele não pergunta quando você está bem, quando você está mal, porque ele sente como é que você está. Ele sente. Ele sente. Esse aí é o João. É o mais íntimo, né? Já o outro lá, os outros, você talvez ia ter que dizer como é que tá, né? Eles vão perguntar como é que você tá, né? Você ia ter que falar. Mas também são os amigos. É um grupo de 12, e dos 12 vão ter 3. E dos 3 vai ter um mais chegado. Então aproveite. E aí Tiago vai e diz assim: conversem uns com os outros. Conversem. Inclusive o João, ele aprendeu tanto isso, gente, o João, que ele também falou isso, sabia o João? João falou isso. João, ele aprendeu tanto sobre comunhão, que João, na sua carta, falou: confessai vossas culpas, né? Olha, ó, quer ver? Ó? João, cadê? Epístola de João, confessando as vossas culpas. Vamos ver aqui. João, primeira carta de João, capítulo 1. Acho que é o versículo 9, né, gente? Olha, ó. Olha o que João diz no capítulo 1, versículo 9. João fala assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, João falando, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá aí. Né? João também aprendeu sobre a questão da confissão, né? A importância da confissão. Gente, tem muita gente, não se engane não, tem muita gente carregando doenças psicológicas, doenças psicoemocionais, transtornos, até às vezes isso acarreta até um transtorno mental na pessoa. Às vezes por falta de liberar um perdão, ou às vezes por reprimir um sentimento por muitos anos, seja lá o que for, uma mágoa, um desejo, seja o que for. Às vezes a pessoa não sabe como se livrar disso. E não somente aqui Tiago hoje na Bíblia, mas até a própria terapia, a ciência terapêutica, a ontologia, que é o estudo do ser humano, eles declaram literalmente que o diálogo, que a conversa é um ambiente onde o ser humano se cura de muitas doenças sentimentais. Por quê? E mentais também. Porque na conversa, e aqui não é qualquer conversa, não é aquelas conversas falsas, não é aquelas conversas superficiais, não é conversa sobre, tá chovendo aqui, tá chovendo aí, fez sol hoje. Não, essa conversa não. Essa conversa não vai te curar. Né? Para você que precisa de uma quimioterapia, para você que já está num estado avançado, né? Estado que precisa um choque em você. Então, nessa situação é preciso um diálogo sincero. Tem conversas que elas levam você para um estado de choque, né? É uma conversa sincera com a pessoa. É uma conversa que você não tem medo de ser você. Pronto. Essa é a conversa curativa. É a conversa que você não tem medo de ser você. Agora, você tem que estar entre irmãos, né, para ser assim. Você tem que ter um João perto de você. Né? Tem que ter um João ou uma Joana perto de você para vocês ficar bem à vontade, desnudar a alma. E João, quem era João? João era um homem perfeito? Não, João não era perfeito, não. João não era perfeito, não. Sabia que João tinha falha? Muitas. João tinha tanta falha, gente, que olha o que ele diz aí na primeira carta. Né, na primeira carta de João. Olha o que ele diz aí no capítulo 1. João não era perfeito porque ele vai deixar bem claro uma coisa aqui.
ele diz uma coisa muito interessante aqui, ó. Ele diz assim, no versículo de número 8. Versículo 8. Não, ele fala no versículo 7. No versículo 7 ele fala assim, ó. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está... O que é andar na luz, hein, gente? Andar na luz é andar de segredo com o irmão? Andar guardando segredo o tempo todo? Não, isso aí é andar nas trevas. Quando ele fala, se andarmos na luz como Jesus está na luz, o que é que vai acontecer? Ele diz assim, ó, vamos ter o quê? Comunhão uns com os outros. Olha aí. Quem está na luz tem comunhão. Irmãos, às vezes tem irmãos para mim que diz que está na luz, que está com Jesus, mas não tem comunhão. Por isso que a minha pergunta hoje, às vezes para as pessoas, eu não pergunto se a pessoa está indo para a igreja. Eu não pergunto se a pessoa... Porque, irmãos, o real sentido de congregar não é frequentar uma missa dominical, ou um culto protestante dominical, ou né, o sabatino. Não. Congregar é ter comunhão. Congregar é ter comunhão. E quem tem essa comunhão está na luz. Tá na luz não é ir domingo só para um lugar, mas é andar com os irmãos tendo comunhão. E comunhão, o que é uma comunhão? Eu não posso ter comunhão aqui com o Beto, por exemplo, sem conversar com ele. Passei a tarde hoje conversando com o Beto sobre muitos assuntos. Né? Tive comunhão com ele. A gente se aprofundou, a gente foi lá nas sombras, né? Nos aprofundamos. Comunhão. A gente tem que ter essa comunhão, gente. Dei uma cortada aqui agora. Então, essa comunhão, ela é algo aqui de suma importância para nós. E aí, o João ele entendia tanto essa questão da comunhão, que ele disse uma coisa interessante aqui. Olha o que ele disse aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Teremos comunhão uns com os outros. Aí ele vai falar assim. E o sangue... Olha o que ele vai dizer agora, o sangue. A gente falou do sangue. Né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão e relacionamento. Pois é. E sem isso, meu irmão, sem relacionar-se, não dá. Né? Ele vai dizer aqui... João, é muito interessante essa carta de João, porque aqui ele mostra muito sobre ele. Ele diz assim, no versículo de número... Primeiro ele fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas só que no versículo seguinte, no versículo 8, ele fala assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, João, ele está se incluindo nisso aqui. Ele está incluído nisso, ou seja, ele também tem pecado. Ele está querendo dizer assim, eu também tenho minhas culpas. Eu também tenho minhas misérias. Eu também sinto as minhas misérias. Aí ele fala assim, se confessarmos os nossos pecados, olha a palavra confissão de novo. Ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá aí. Aí ele diz, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha aí. Quer dizer, se eu digo que eu não tenho pecado, irmãos, então fique um pouco um pé atrás comigo, porque pelo menos com base nessa carta a palavra não está em mim. A verdade de Cristo não está em mim. Então, quando João fala, vamos ter comunhão uns com os outros, João está cumprindo o que Tiago falou. Tiago diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. E João fala, vamos ter comunhão uns com os outros para andarmos na luz como ele na luz está. Aí João fala, olha, o sangue dele vai nos purificar de todo pecado, toda injustiça. Aí talvez alguém questionou, mas eu não preciso, eu não tenho pecado. Aí João fala, como assim você não tem pecado? Como assim você não precisa do sangue do Cordeiro? Todos nós precisamos do sangue do Cordeiro. Todos nós precisamos do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, quando ele... Aliás, o sangue do Cordeiro protegeu os hebreus quando o anjo da morte entrou no Egito, matando todos os primogênitos naquela noite.
E na casa que tinha a marca do sangue do cordeiro na verga da porta, o anjo da morte não entrava lá. Então todos nós precisamos dessa marca na nossa vida, na porta da nossa vida, do nosso coração, que é o sangue do cordeiro. Todos nós precisamos. Por quê? Porque todos falharam. Todos pecaram, como diz Paulo, e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo reconciliados pela fé através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos reconciliados. Esse sangue tem poder e nos purifica. Então hoje é uma noite, gente, de restauração, de purificação, de visão, de limpeza. O Senhor está nos limpando com essa água viva que é a palavra dele, está nos limpando, o Espírito Santo está trabalhando em nós, para que a gente absorva toda essa palavra que vem como saúde para o nosso corpo, para a nossa alma e para a nossa comunhão com os nossos irmãos, uns com os outros. Que a gente não se abstenha da comunhão, que a gente não tema ter a comunhão, a conexão com o nosso irmão. Não tema. Mas como eu disse, num grupo de 12, vão ter lá 3 que vão ser mais chegados. 3, sempre assim. Grupo de 12 vão ter 3. Faz o cálculo matemático aí. E dos 3, vai ter um que é mais chegado ainda. Pedro, Tiago e João. Mas lembra que o que o João está falando? O João está dizendo assim, olha, eu também tenho pecado, eu também tenho falhas. Mas tudo isso é sanado na nossa comunhão. Se tivermos comunhão uns com os outros, andarmos na luz como ele na luz está, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Porque se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus. E graças a Deus também por essa comunhão, essa koinonia sincera, nesse sábado sincero aqui entre nós. Minha oração hoje, para finalizar essa live, esse encontro, é que a gente possa ter, não só aqui também, existem casos que só é aqui, na verdade, né? Tem situações exceções, mas eu oro para que na tua cidade, onde você mora, no teu bairro, sei lá, no teu trabalho, alguém, você possa encontrar um João da vida, um Pedro, um Tiago, para que você possa ter comunhão com essa pessoa. Não só você falar, não só ela te escutar, mas ela também falar com você, ela também confessar para você e você ouvi-la com maior amor, porque você também faz parte desse propósito, que é a família de Deus restaurando vidas, salvando almas, levando o espaço do amor para esse povo nessa terra, como vagalumezinhos, mas iluminando o amor, semeando a semente do amor, da esperança e da fé. E desses 3, o maior é o amor. Que a graça e a paz de Cristo seja com seu espírito, alma e corpo. Esse foi o nosso sábado sincero. Chegamos aqui ao nosso tempo final. E eu agradeço por essa oportunidade, gente. Fica esse estudo, essa mensagem. Minha oração é que essa mensagem seja acolhida em corações, restaurando, tocando, salvando, batizando com o Espírito Santo, trazendo perdão e limpando o nosso coração de toda mágoa. E que o amor do Senhor prevaleça, que seja maior do que toda mágoa. E que a gente se lembre que a misericórdia de Deus é maior. A graça do Senhor é maior do que toda a fúria humana, por mais selvagem, por mais até maligna que seja, que o amor gracioso em Jesus Cristo, que derramou seu sangue lá na cruz por mim e por você, por nossa família, seja maior. E ele é maior. O peso da glória dele e do amor e da bondade reine em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, em nosso bairro e em nossa nação, hoje e sempre. Graça e paz.